Estamos de volta com mais um bloco do Clube da Bola aqui na NDTV para todo o estado de Santa Catarina e para todo o planeta Terra através do ndplay.com.br. Você consegue assistir o programa ao vivo e depois, se quiser rever ou não conseguiu assistir, quer ver o programa de sábado, já vai estar lá no ndplay.com.br. Não precisa preencher ficha, fazer cadastro, pagar a mensalidade, nada. É só entrar, dar o play e curtir a programação da ND. Chegou a hora do quadro Entrevista Coletiva. Vamos para a nossa entrevista coletiva com o técnico da Chapecoense, Humberto Louser, campeão da Série B de 2020 no comando do Verdão do Oeste. Boa tarde, Humberto. Legal te ter aqui, de conseguir um espaço na agenda que eu sei que é agitada, de muito trabalho, para participar aqui do Clube da Bola. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos aí da bancada do Clube da Bola. Agradeço aí pelo convite. Um abraço a todos que estão nos assistindo. Sempre um prazer falar de futebol. Um grande abraço a todos aí. Não sei se percebesse, professor, que eu estou de verde hoje em homenagem ao nosso entrevistado. O senhor sabe como funciona aquela coletiva, né? Cada um vai te fazer uma pergunta. Como eu sei que o professor tem muito conhecimento, não precisa esticar demais a resposta para a gente conseguir dar o giro completo. Antes, um aviso. A primeira pergunta é de Sérgio Badá. Então, minha senhora, meu senhor telespectador da NDTV, se a TV der uma tremida, tá tremendo já um pouco, não te preocupa, porque é muita carga, é muito peso lado a lado. Professor Humberto Louser e Sérgio Badá. A pergunta é tua, Badá. Muito obrigado, nosso querido Marcelo Mancha, generoso como sempre, né? Mas bem-vindo, Humberto Louser, obrigado pela presença aqui no Clube da Bola, mesmo na véspera aí de um jogo importante que é amanhã contra o Paysandu. Nós repercutimos anteriormente, Humberto, a questão de a Chapecoense não conseguir ter o aproveitamento que se considera ideal dentro de casa. Isso causa algum desconforto internamente? Vocês trataram de maneira diferente esse jogo de amanhã? Os 4 jogos que a Chapecoense não ganhou aqui tiveram mais ou menos a mesma característica que eu comentei agora há pouco, do time começar bem, ser melhor que o adversário, mas aí tem dificuldade para fazer o gol, e aí parece que o time começa a ficar impaciente e o adversário tira proveito disso. Vocês estão trabalhando internamente isso? É uma questão emocional, psicológica dos atletas, e como é que se pode fazer para que a Chapecoense melhore o desempenho dentro de casa, que a gente sabe isso vai ser decisivo para aquela campanha tranquila que nós queremos que a Chapecoense faça nesta Série B. Boa tarde, Badá. Perfeita a sua leitura, né? Atacamos em dois pontos aí, né? O primeiro, a insatisfação, né, dos resultados negativos dentro de casa. Vamos falar dessa maneira. A Chapecoense, na sua história, ela sempre foi forte, né, jogando na Arena Condá. E quando você joga uma competição tão difícil como é a Série B, e você não consegue os pontos dentro de casa, como você bem frisou, não por causa de má desempenho, né? A gente tem conseguido desempenhar, tem tido mais volume, mais oportunidades que os nossos adversários jogando em casa, mas a gente não tem tido o capricho ali para poder traduzir em gols o número de possibilidades que a gente tem criado. Então, isso tem nos dificultado muito. Então, nós atacamos, sim, nessa questão emocional, na questão mental, para tentar tirar um pouco dessa ansiedade dos atletas, para que eles possam continuar, principalmente a maneira como a gente inicia a partida e que a gente tenha, de fato, uma constância, uma consistência dentro da partida, que é isso que vai nos aproximar do resultado de vitória. E quando as dificuldades acontecerem, que é muito difícil você ser dominante por 90 minutos contra o teu oponente, você se manter organizado, tomar o controle da partida de novo e continuar fazendo aquilo que estava fazendo de bom para poder conseguir o resultado da vitória. Então, a gente tem trabalhado não somente no campo, nos ajustes técnicos, táticos e até mesmo físicos, mas esse fator mental também, para que a gente consiga voltar a vencer dentro de casa, porque a gente sabe que a força que a Chapecoense tem jogando na Arena Condá será de fundamental importância para os nossos objetivos nessa temporada. Legal, a gente faz a conexão agora oeste e norte do estado de Joinville. A pergunta é da Drica Evarini. Boa tarde, Humberto. O Eduardo Florão, né, trouxe a questão dos desfalques da Chapecoense. É uma coisa que o time tem lidado durante a temporada e principalmente para esse jogo contra o Paysandu, né? São 9 atletas fora entre departamento médico e suspensões.
Como você tem trabalhado isso, tentando minimizar esse impacto, tanto, né, na campanha da Chapecoense, como principalmente para esse jogo, que é muito importante amanhã, porque o Paysandu, uma vitória seria aí muito ruim, passaria inclusive a Chapecoense na tabela de classificação. Como minimizar esse impacto dessas ausências? É um jogo de confronto, né, direto, nós 2 pontos à frente, né, do adversário, uma possibilidade de abrir mais 3, somando 5, né? A questão do desfalque, né, infelizmente tem sido recorrente, toda rodada a gente precisou mudar a equipe, isso a gente sabe que também que gera uma dificuldade, né? Quanto mais uma equipe joga, mais sincronismo, mais entrosamento vem. Em contrapartida, a gente tem mostrado também os valores, né, desse grupo, atletas que estão tendo oportunidades, têm conseguido nos ajudar. E é claro, o que eu mais lamento é a questão da lesão, né? Essas lesões, 90% delas de ordem articular, né? Então é muito difícil você estar controlando ali por trauma ou por entorse, né? Então a questão muscular a gente tem conseguido controlar a carga, com todos os desafios que nós estamos enfrentamos, né? Desde a intertemporada, né? Da janela ali de estadual para o início do Campeonato Brasileiro, e depois também no início ali. A gente tem sofrido muito com as chuvas aqui, com dificuldades de campo, muitas vezes precisamos ali sair do nosso CT para ir treinar em outro local, então isso dificulta também, exige um pouco mais do atleta, né, nessas questões, então por isso que a gente tem sofrido esse número grande aí de lesões articulares, né, mas como eu falei, a gente está aqui para buscar soluções, né? O problema, não somente no futebol, mas em todos os outros segmentos, no nosso dia a dia, os problemas eles acontecem. Então, se a gente ficar olhando somente para ele e transferir, às vezes, responsabilidade ou trazer muleta para por causa do tempo, por causa da chuva, do campo, daquilo, eu procuro focar. É claro que a gente tem que pontuar, porque isso é um agravante, né, para esse número de lesões, que acaba dificultando a gente ter uma manutenção de uma equipe para trazer esse entrosamento, uma equipe em formação, que é a Chapecoense, mas a gente tem focado na solução. Então, a gente tem atacado sempre no nosso adversário, naquilo que a gente precisa melhorar. Hoje, ao meu ver, ao ver da nossa comissão, a gente tem que melhorar muito esse aspecto ali da finalização, a gente tem trabalhado bastante, tem melhorado os números em treinamentos, a expectativa é que a gente também melhore em jogos, né? A gente tem entrado muito no terço final do adversário, a gente tem concluído bastante bolas, muito mais que os nossos oponentes, a gente tem sido dominante em muita parte do jogo, mas não tem faltado justamente esse capricho de colocar a bola para dentro. Então a expectativa é que já contra o Paysandu, esses números que a gente tem melhorado nos treinamentos também possa ser convertido aí dentro do jogo, porque eu tenho certeza, se a gente melhorar um pouco esse índice de finalizações, de acerto ao alvo, a gente vai conseguir os bons resultados e, consequentemente, a gente estará num quadro melhor dentro da tabela de classificação do campeonato. Legal, a gente vai para Blumenau agora com Emerson Luiz. Um abraço, Humberto. A gente sabe da disparidade até econômica, financeira, de estrutura de outros clubes. É uma Série B realmente muito dura, muito difícil. Se comparado com a Chapecoense, no teu ponto de vista, na conversa com a diretoria, a Chape faz um campeonato para se manter ou dá para subir? Olha, o primeiro objetivo da Chapecoense não foi escondido desde o princípio, né, do nosso presidente, é justamente fazer essa competição, né, de manutenção, né? A gente tem que alcançar esse número mágico aí de 45 pontos o quanto antes. Quanto mais rápido você conseguir esse número mágico, você consegue projetar e viver um sonho maior, né? A Chapecoense também não todo mundo já sabe, principalmente aqueles que vivem o dia a dia da Chapecoense, que acompanham há mais tempo, sabe que o clube vive essa questão da recuperação, tem uma saúde financeira melhor, tem conseguido. No meu primeiro trabalho aqui, a gente sofreu muito com essa questão financeira. Agora, esse quadro não existe, então o clube está se reorganizando, reestruturando, ganhando credibilidade no mercado. Isso facilita para que você possa trazer atletas de um nível melhor. Haja visto que a gente tem conseguido trazer alguns atletas. Claro que hoje a Chapecoense não consegue competir com outras equipes, subiu muito, inflacionou bastante. Então, isso a gente tem que passar para os nossos torcedores também, para aqueles que acompanham. Então, o nível ficou muito alto devido a essa responsabilidade financeira. O clube não pode dar esse passo maior do que a perna, vamos dizer dessa maneira. Então, isso acaba
te dificultando a concorrência no mercado, e aqueles clubes que têm um poderio financeiro melhor, eles saem na frente. Mas a gente tem bons valores, tem jovens também, a gente tem tido um olhar maior para as categorias de base, a gente tem conversado bastante com a diretoria para que possa também ter um investimento bom nas categorias de base, porque a Chapecoense, historicamente, tem tido valores, né, vindo oriundos da base, jogando no profissional, dando resultado desportivo e, consequentemente, financeiro. Então, é isso que a gente tem buscado também. Mas a gente tem que, de novo, olhar para dentro da gente, buscar soluções, desafiar os atletas diariamente, trabalhar bastante para que a gente possa se tornar profissionais melhores, né? Então, esse sempre será o nosso desafio diariamente, mas é claro, as equipes que desceram da Série A para B, financeiramente muito bem equilibrado e com um orçamento muito maior, e aquelas que estavam, né, que já tentaram da outras vezes, também tenham cifras maiores, né? Então, a gente sai em desvantagem nesse aspecto, a gente sabe que o futebol também requer essa questão financeira para que você possa qualificar cada vez mais o seu elenco e também estruturar melhor o seu clube. Mas, como eu falei, o que nos compete é fazer sempre o nosso melhor, honrar essa instituição, honrar o nosso maior patrimônio, que é o torcedor, e isso a gente tem feito, dentro das nossas dificuldades que a gente enfrenta diariamente, mas vamos seguir em frente lutando para que a gente possa honrar e cumprir com o objetivo da diretoria. Legal, agora vem a pergunta de Itajaí com Cacá Oliveira. Boa tarde, Humberto. Aproveitando até um trecho aí da tua resposta, falando sobre a base, queria te perguntar como é que está a base da Chapecoense. E no teu primeiro trabalho lá na Chape, a base também ajudou em pontos na conquista do acesso e do título, né? Como é que está esse ano os garotos, o trabalho de formação, e está dando para aproveitar também na campanha da Série B de 2024? Excelente pergunta. Quando eu retornei, né, que eu fiquei sabendo desse número, na minha primeira passagem aqui, eu fiquei 1 ano e 2 meses, foram 21 atletas da categoria de base que tiveram oportunidade de jogar. Então, isso é um bom número e alguns atletas vendidos, né? Então, trouxe também, além de nos ajudar a conquistar, a fazer um início de competição, eu saí no meio da competição do estadual, né? Que a gente liderava com sobra ali, e aí a gente está tendo dificuldades, né? Então, a mesma reestruturação que está sendo feita no profissional, ela também tem que ser feita na base, né? Hoje, a gente conta com alguns atletas da base. Amanhã, para o jogo de amanhã, o Rodrigo, né, que foi o que a gente conseguiu no jogo passado, dar a oportunidade para ele, já iria entrar no jogo contra o Amazonas, mas acabou a gente sendo prejudicado com a expulsão do Giovani, e ele não conseguiu fazer a sua estreia no profissional. Fez agora, um menino de 16 anos, já foi 3, 4 jogos conosco, mas teve a oportunidade de entrar no jogo passado. Assim está o Kaká, o Cosi, o Bruno Vinícius, o Tiba já teve a oportunidade, mas infelizmente travou ali um pouco da musculatura do abdômen dele, e ele não pôde estar conosco nesses últimos jogos. O Gabriel, então a gente tem um número legal ali da base, gostaríamos de ter mais. A Chapecoense tem essa capacidade de nos trazer mais, então isso que a gente tem conversado bastante com a direção, para que a gente possa ter um olhar também de condição de trabalho, em campo, em estrutura, nessas condições, para que a gente possa ter mais atletas oriundos da base jogando no profissional, claro, desde que tenha a capacidade, a qualidade para poder jogar. A gente vai estar dando a oportunidade a eles para que eles possam ajudar a conseguir os resultados desportivos e, claro, depois o clube entendendo o momento exato ali de fazer uma futura venda para poder melhorar ainda mais o clube, como estamos tendo um exemplo aí brilhante do Palmeiras, né? Lá atrás se investiu muito e hoje aí já tem 4, 5 anos que está colhendo esses frutos, Atlético Paranaense. Então, se a gente for puxar na memória, muitas equipes fazem isso e esse é o caminho, né? Então, você ter essa mescla de juventude com experiência, saber também no momento de contratar qual é a identidade do clube, qual é a característica que o torcedor gosta de ver no teu clube, no caso, a Chapecoense, para que você possa ir no mercado buscar atletas com esse perfil, né? Perfil que vai entregar, que vai lutar pelo resultado de vitória do início ao fim, como a gente fala na linguagem do futebol, né? Atletas com fome, querendo crescer, evoluir, ajudar a Chapecoense dentro de campo a conquistar os objetivos e depois eles traçarem voos maiores, como muitos aqui passaram e hoje está jogando em seleção brasileira ou passaram por seleção brasileira. Então, a Chapecoense é
É uma grande equipe que projeta, uma equipe que tem olhares nacional e mundialmente também, e é uma equipe que tem muito carinho das outras equipes também e de outros torcedores. Então, tem que aproveitar essa marca tão forte que é a Chapecoense para que possa, assim, conseguir esses objetivos, seja no profissional e também na base. Legal, a gente vai fechando aqui com as perguntas de Floripa. Primeiro, Fábio Machado. Oi, Humberto, obrigado pela tua participação, legal falar contigo, né? Mas eu tenho uma curiosidade, né? Quando você recebeu o convite para retornar para a Chapecoense, assinou o contrato, o que passa na tua cabeça? Primeiro, fazer um trabalho de vestiário, né? Para tentar vender aquela ideia que tu fez na tua outra passagem para o grupo, ou foca primeiro a parte técnica, ou dá para fazer junto aí esse trabalho aí? Como é que funciona isso? Olha, aquilo que a gente vivenciou, aquilo que a gente conquistou, é claro que não será apagado. Isso aí está na memória, não só nossa, mas de todo torcedor da Chapecoense. E é claro que somente aquilo que nós fizemos não vai nos trazer, isso é uma certeza, não vai nos trazer resultados no momento. É um outro grupo, lógico, alguns funcionários, desde o primeiro período que eu estive aqui, continuam ali, isso é um facilitador. Mas a gente primeiro tem que fazer o diagnóstico, identificar, e não tem muito tempo, né? Você não tem muito tempo, você tem que já trazer resultados. Naquela oportunidade, a gente chega, a equipe estava na zona de rebaixamento, eu acabava de sair do Guarani, eu saí na sexta-feira e recebi uma ligação no sábado à noite para dar uma resposta no domingo. Já me aconteceu isso outras vezes, até mesmo aqui com a Chapecoense, mas em outros clubes também. Eu, por costume, eu não gosto de sair de um clube que eu saia e já pegar um outro, assim, imediatamente, porque eu gosto de fazer minhas reflexões para saber aquilo que eu fiz de positivo, aquilo que eu errei, para que eu possa levar e ser mais forte no outro trabalho, né? Porque você sai também com uma carga, o peso ele é muito grande, a pressão ela é muito grande, e quando você sai de um clube é que as coisas não estão fluindo, e você está tendo dificuldades ali para encontrar. Então, é preciso você dar uma respirada, fazer essas reflexões para que você possa pegar um novo trabalho muito mais forte. Mas conversando com o presidente, conversando com a diretoria, entendendo o momento da Chapecoense, um momento muito difícil, e o carinho, a gratidão, o respeito que eu tenho para esse clube, mesmo muitos amigos, né, falando, meu amigo, você vai para um lugar que você não montou, não trabalhou, tem pouco tempo de trabalho, você pode estar colocando a sua carreira em jogo, caso a Chapecoense seja rebaixada. Então, mas eu não pensei nisso, foi muito mesmo pelo carinho, pela paixão, pelo respeito que eu tenho pela Chapecoense, eu aceitei aquele desafio. Conseguimos livrar. E agora é um outro desafio, com essas dificuldades que nós mencionamos. Essa competição de Série B, nós fizemos uma análise aqui, ao meu ver, é a competição mais difícil dos últimos 4 anos. Então, a gente tem que ser muito forte e atacar em todas as vertentes, essa questão mental, mas muito mais a questão tática, a questão técnica, a questão física, a questão estrutural. Então, a gente tem conversado bastante, por isso que será de fundamental importância a Chapecoense fazer essa competição segura. Lógico, nós vamos lutar até o fim por coisas maiores e melhores, até porque a gente vive disso. Por isso que eu falei, quanto antes a gente atingir essa marca de 45 pontos, a gente consegue sonhar mais alto. E hoje, nós, lógico, se não entra no futebol e nem em outro segmento, mas nós fizemos por merecer uma pontuação melhor. Mas eu também trago, até meio contraditório, né? Você está no local onde você tem que estar, porque é aquilo que você produziu para estar. Então, mas assim, a gente produziu bastante, por isso que a gente tem atacado muito nessa questão de finalização, e a expectativa é que a gente consiga traduzir em gols todo o volume ofensivo que a gente tem tido dentro de casa, fora de casa, contra as equipes que a gente tem enfrentado. Conseguindo isso, a gente vai ter voos maiores. Mas o primeiro objetivo da Chapecoense é justamente atingir esses 45 pontos, e com isso, para atingir isso, com todas as dificuldades que a gente enfrenta de concorrência com os nossos oponentes, a gente precisa atacar em todos os cenários aí para que a gente possa ter uma equipe equilibrada, organizada, competitiva para conseguir os resultados de vitória, a gente se aproximar desse número mágico quanto antes. Legal, professor. A gente acabou estourando aí o tempo do bloco da entrevista, mas o papo estava bom. Agradecer a participação, desejar boa sorte nessa sequência de Série B para a Chapecoense e esperamos contar com a sua visita mais vezes aqui no Clube da Bola.
Muito obrigado, um prazer falar com vocês, sempre à disposição aí para falar de futebol com os amigos. E a mesa tá pesada, hein? Não de gordo, pesada de capacidade e qualidade. Parabéns a todos aí pelo excelente trabalho que desenvolve aí no seu segmento. Legal, obrigado. Conversamos com o técnico da Chapecoense, Humberto Loser. Para os fãs de Jorge Júnior, eu não cortei ele não, foi porque o tempo estourou, Jorge. Próxima entrevista coletiva, a primeira pergunta vai ser tua, brother. Vamos pro intervalo e a gente volta para falar um pouquinho aí de seleção, hora do abraço. Tem um vídeo que a CBF fez convidando o torcedor aí para curtir a Copa América. É com ele que a gente vai pro intervalo. Quem não é daqui costuma escrever Brasil com Z. Mas esses gringos não sabem das coisas. Porque aqui, Brasil se escreve com S. Vamos combinar? O Z é meio cintura dura. Quadradão sem graça. S é cheio de curvas, cheio de vida. Aqui a gente não é tudo certinho. E onde já se viu ter uma letra tão quadrada no país que se joga a bola mais redonda? Nosso drible já nasce em forma de S. A gente até transforma o que é quadrado em bola ou em gol. E esse chute? E essa curva? E essa daqui? Até quando a gente faz curva para fugir da bola, é para deixar ela entrar. É o S de samba, S de sorriso, S de só quem é, sabe. Sorry. Z só se for de Zagallo, Zico, Zizinho. Então, my friends, nessa Copa América já sabem. Sai o Z, entra o S. Porque this is Brasil.